Olá, essa é a nossa aula já da semana 16. Nós tivemos aí a nossa verificação de aprendizagem e hoje nós estamos aqui para fazer a devolutiva, né? A devolutiva qualificada da nossa segunda verificação de aprendizagem. Espero que todos estejam bem e já que todos já estão vendo aí a minha tela compartilhada, vou fazer essa devolutiva com vocês. Caso haja alguma dúvida quanto à questão, o momento é esse da gente conversar a respeito. Então, vocês tanto podem ligar o áudio e tirar as suas dúvidas, quanto vocês podem também registrar aqui no bate-papo do lado. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela dispõe o seguinte: analise as proposições 1 a 4 e as letras A D e faça a correspondência correta. Número 1. O tipo penal, abandono de incapaz. 2. Injúria real. 3. O crime de lesão corporal seguida de morte. 4. O crime de redução à condição análoga à de escravo. Então, aqui a questão está pedindo para a gente fazer uma associação com as alternativas aí, as próximas, A, B, C e D, e colocar aqui a sequência. Então, a primeira que nos pergunta é o seguinte: é denominado análoga porque a condição de escravo não é um estado de direito reconhecido pela Constituição Federal, nossa atual Constituição Federal. E aí, entre estas questões, nós temos aqui o crime de lesão corporal? Não. Injúria real? Não. Abandono de incapaz? Também não. Então, aqui a alternativa A, na verdade, é a 4, né? É a proposição 4. Então, aqui a letra D, né? A letra A, na verdade, o número aqui é a letra 4. Porque lembra que nós conversamos em aula e este tipo penal, ele tem esse nome, ele é intitulado, né? Este crime é intitulado nesse sentido de análogo, a redução, análogo à condição de escravo, justamente porque escravidão não é um estado de direito reconhecido pela nossa República Federativa do Brasil. Então, nesse sentido, a letra aqui, na verdade, a proposição aqui que mais diz é justamente a 4. A letra B. É um exemplo de crime classificado pela doutrina como bipróprio. O que é o crime bipróprio? O crime bipróprio é aquele em que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, ele deve ser próprio. E aqui nós temos, por exemplo, a injúria real. A injúria real, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, né? A injúria, o crime de injúria, tem previsão lá no artigo 140 do Código Penal. Se nós lermos o artigo 140, nós vamos perceber que é um exemplo de crime contra a honra. Nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que xingar o outro, atribuir essa ofensa ao outro, qualquer pessoa pode praticar. Então, é um crime comum. Agora, abandono de incapaz, como nós já conversamos em nossa aula, ele é classificado como um crime bipróprio. Por que ele é um crime bipróprio? Primeiro, o responsável, o sujeito ativo, deve ser aquele em que o incapaz estava sob os seus cuidados, sobre a sua tutela, sobre a sua proteção. E quem deve ser esse sujeito passivo? Esse sujeito passivo, aqui neste crime, neste tipo penal, deve ser justamente este incapaz. Então, portanto, deve ser o incapaz no sujeito passivo, e no sujeito ativo deve ser essa pessoa que tinha essa obrigação, esse dever de cuidado. Então, por isso, a doutrina classifica como um crime bipróprio. Então, aqui, nós temos proposições, fazendo essa sequência aí, a letra B
nós temos aí o abandono de incapaz. Então, é o número 1. E a letra C, nós temos aí, é classificado como crime préter-doloso. É um crime préter-doloso. O crime préter-doloso, ele tem aquela seguinte característica: dolo na conduta inicial e culpa na conduta subsequente. Lembram? É o caso, tanto aqui, no caso da questão, lesão corporal seguida de morte. O dolo do agente é a lesão. Como a título de culpa, ele não tinha, na verdade, intenção de praticar a conduta subsequente. Então, por isso, é que nós estamos diante do tipo penal aí do artigo 129, que é a lesão corporal seguida de morte, e não do homicídio, porque o homicídio, na verdade, não é um crime préter-doloso, né? Até mesmo porque o homicídio é um crime doloso contra a vida. Aqui nós estamos falando de um crime préter-doloso. Então, o dolo do agente, o desejo do agente os autos confirmam que era lesionar. Então, por isso, quando nós estivermos diante de uma situação em que o agente tinha dolo na conduta inicial e o resultado, né, mais grave, na maioria das suas vezes, foi além, né, daquilo que ele tinha intenção, na verdade ele não tinha intenção naquele resultado mais grave, nós estamos diante de um crime doloso. Dentre as alternativas que nós temos aqui, nós temos aí o número 3, né, é classificado como crime préter-doloso, a lesão corporal seguida de morte. E aqui a letra D, nós temos aí, além do xingamento, é um crime que exige a prática da violência. Então, estamos falando de xingamento, estamos falando de crime contra a honra. E, além do xingamento, né, a injúria real, que é aí o número 2, ela tem aí essa exigência da prática da violência. Então, de toda a sequência, na verdade, aí é 4, 1, 3, 2. É a letra A. Agora, vamos analisar aqui a questão número 2. A questão número 2, ela nos traz ela é uma questão, na verdade, nos traz também, né, um estudo acerca justamente da lesão corporal. Né? Nós lembramos, há de se destacar aqui, há de se lembrar que a lesão corporal, ela possui 3 modalidades, inicialmente, porque tem aí a lesão corporal seguida de morte. Mas inicialmente também tem a culposa. Mas a lesão dolosa, que é a que tem o dolo, a intenção do agente, ela tem 3 modalidades, que é justamente a lesão corporal leve, de natureza leve, que é aí do caput, a lesão corporal de natureza grave e a lesão corporal de natureza gravíssima. Eu conversei com vocês em aula que a lesão leve, ela é comumente, o pessoal fica com muita dúvida e ela é muito relacionada como sinônimo da vias de fato. Vias de fato não é um crime, vias de fato é uma contravenção penal. Então, aqui, nós precisamos entender que a lesão corporal de natureza leve, ela, na verdade, se caracteriza por exclusão. Aquilo que não é grave nem gravíssima é lesão leve. E também precisamos ter cuidado com a vias de fato, que é o famoso puxão de cabelo, o famoso tapa, né? Desde que não haja arrebentamento de um vaso, um rompimento de um vaso sanguíneo, por exemplo, né? Que fique roxo, que fique aquelas marcas mais severas, digamos assim. Então, aqui a questão traduz acerca da lesão corporal. Lesão, vamos entender, vamos relembrar lesão corporal de natureza grave e gravíssima. Como eu disse, por exclusão é a leve. Lesão corporal de natureza grave, o Código Penal, ele dispõe o seguinte: nós temos situações que, em regra, são situações transitórias. É quando a lesão corporal, ela resultou numa situação transitória. Nós temos, quando, né, nós temos como exemplo,
nós temos a lesão corporal cujo resultado foi a aceleração do parto, né? Nós temos também quando aquela lesão corporal gerou, né, na vítima a incapacidade para as suas atribuições, né, as suas ocupações, na verdade, habituais, por mais de 30 dias. Então, quando dá lesão, o sujeito, né, a vítima, ficou por mais de 30 dias sem poder realizar as suas atividades habituais, suas ocupações habituais. Então, essas situações, e quando há também debilidade de membro, sentido ou função. E entre outros exemplos. Mas são situações que, em regra, são situações transitórias. Já em outro viés, nós temos a questão da lesão corporal de natureza gravíssima. A lesão corporal de natureza gravíssima são aquelas situações que não são, na verdade, momentâneas. Elas perduram em lapso temporal. E aí, aqui nesta questão, voltando para ela, todas aí, na verdade, são 5 letras. Destas, 4 são exemplos de lesão corporal de natureza gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho, aborto, deformidade permanente, enfermidade incurável. São lesões corporais de natureza gravíssima. Olha lá o enunciado da questão. À luz do Código Penal, que é o nosso atual, 1940, e doutrina. E por que a resposta é a perda de um olho? Essa resposta, na verdade, ela é uma resposta dos tribunais superiores, ela é uma resposta da doutrina. Por isso que eu coloquei no enunciado que não é só o Código Penal que deve ser levado em consideração, mas também a doutrina. E por que a perda de um olho, por mais assustador que pareça, por que ela é considerada uma lesão corporal de natureza grave e não gravíssima como, né, popularmente as pessoas têm a tendência de dizer, poxa, a lesão corporal resultou a perda de um olho, então isso é gravíssimo. Mas há um entendimento pacificado, doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que quando há a perda de um olho, aqui nós estamos falando de quê? De uma debilidade do sentido e não perda do sentido. A perda do sentido, lesão corporal de natureza gravíssima. A debilidade do sentido visão, aí na verdade caracteriza a lesão corporal de natureza grave. Então aqui a resposta é, a pergunta, à luz do Código Penal e doutrina. Considera-se lesão corporal de natureza grave a lesão que resulta perda de um olho, tá? Ótimo. Agora a questão 3. Joaquim e Mirna invadem a propriedade, que é o terreno de Newton, com o uso da violência, com o fim de colocar uma porteira com cadeados, impedir a passagem por aquela via, sendo que tal passagem era costume há mais de 15 anos. Agindo assim, somente eles, Joaquim e Mirna, poderiam ter acesso a essa via, que dá acesso à entrada de suas terras. Contudo, tal via, com a colocação da porteira, impediu o acesso de Newton à entrada principal à sede de sua fazenda. Por isso, precisa entrar por outro acesso, que acresce mais de 15 quilômetros. A conduta de Joaquim e Mirna podem ser, poxa, roubo não, furto também não. Conduta atípica, opa, peraí, já tem mais de 15 anos, né, essa passagem. Extorsão, esbulho possessório. O ato dispõe o seguinte. Leia aqui as afirmativas. Afirmativa número 1. Briga de torcida em campo de futebol. Um grupo contra o outro grupo do time adversário, configura o crime de rixa? Opa! Nós conversamos que existe o Estatuto do Torcedor e este tipo penal, pelo princípio da especialidade, ele é, na verdade, trabalhado lá no Estatuto do Torcedor.
Então, não é rixa, porque rixa é quando nós conversamos, não é entre um grupo e o outro. Rixa tem A, B e C, verdades opostas e não próximas, e não duas verdades. Então, não é rixa, é F, falsa. É possível, questão 2, número 2. É possível praticar omissão de socorro à distância? Perfeitamente possível. Nós conversamos acerca disso em aula. 3. A perda de um olho, ó, ela mais uma vez, é considerada pela doutrina majoritária como lesão corporal gravíssima? Não. Por quê? Porque há aí a debilidade de um sentido. Então, a perda de um olho é considerada lesão corporal de natureza grave e não gravíssima, conforme a gente inclusive estudou na questão anterior. Então, essa é falsa. 4. João dá um tapa na cabeça de Jonas. João, nessa situação, pratica vias de fato? Perfeitamente correta, isso mesmo. Tapa, puxão de orelha, puxão de cabelo, né? Tudo isso caracteriza a contravenção penal vias de fato. 5. A prostituta não pode ser vítima do crime capitulado no 130? Nós já conversamos que pode sim, né? Ela pode ser. Então, essa alternativa é falsa. Então, aqui a correspondente é a letra C. Número 5. Os crimes contra a honra e demais tipos penais, admissível a exceção da verdade e a retratação, respectivamente, no crime de. Aqui é só ir lá nos crimes contra a honra, artigos 138, 139, 140 e seguintes, para que a gente possa ter resposta. A resposta aqui, inclusive aqui, entre as alternativas, o único crime contra a honra que é difamação, né? Então, é a alternativa B. Questão 6. Quanto aos crimes contra a honra, todas as hipóteses previstas no Código Penal admitem exceção da verdade? Totalmente falso. Qual é o respaldo? Artigos 138, 139, 140 e seguintes do Código Penal. 7. Real, quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou meio empregado se consideram aviltantes, a constatação de que as atitudes foram aviltantes pode decorrer da natureza, tapa no rosto ou meio empregado, arremesso de excrementos. Claro, certinho. 8. Foi agendada uma reunião no condomínio. No dia X, com a presença de vários moradores, iniciou a reunião e Antônio, um dos condôminos, ao ouvir as reclamações de vizinhos, que alegavam que ele fazia muito barulho durante a madrugada, então Antônio diz ao síndico: se preocupa com a sua própria família, porque sua filha mais velha, que não estava presente na reunião, é prostituta, sempre foi vista em casa noturna, nas regiões de pouco movimento da cidade. Diante da conduta de Antônio, assinale a alternativa correta dentre as adiante mencionadas. O que aconteceu aqui? Vamos relembrar os crimes contra a honra? Nós temos artigo 138, calúnia. Calúnia é quando há a ofensa, né? Aí contra a honra, na verdade, ela se dá a partir de dar uma narrativa de fatos. Fatos falsos, diga-se de passagem. Então, há uma ofensa à honra com narrativa de fatos, só que estes fatos falsos configuram crime. Isso é calúnia. Difamação. Difamação é a narrativa desses fatos, é uma ofensa à honra, só que em outro viés, não precisa necessariamente ser a respeito de um crime. E a injúria? A injúria são xingamentos, né? Em que não há narrativa de fatos. Há xingamentos. E nós temos aí, na análise dessa questão, nós temos aí que Antônio não cometeu calúnia. Por quê? Porque o ato de narrar estes fatos, de dizer aí, né, que a filha aí do síndico é uma prostituta, que ela vive em casa noturna, né? Não é um crime, na verdade. Então, não é calúnia. Injúria não é porque não houve apenas um xingamento, mas houve aí o quê? Uma narrativa de fatos, ó.
se preocupa com a sua própria família, sua filha mais velha é prostituta, sempre foi vista. Olha só a narrativa dos fatos. Então aqui nós estamos diante da difamação, tá? Questão 9. É uma hipótese do crime de violação de domicílio. Pedro e Paulo, casados em virtude de um desentendimento, resolvem se separar. Após o que, conforme acordado entre ambos, Pedro deixa o lar conjugal para morar em outra casa. Semanas depois, embora já proposta a ação de divórcio, ele retorna ao imóvel. Ali se instala sem a ciência de Paula. Naquele momento, ela estava viajando com outro namorado. Neste caso, aconteceu violação de domicílio? Perfeitamente correto. 10. Johnny está morando transitoriamente em um trailer. Então, ele está morando. Antônio entra nesse espaço de forma clandestina, ou seja, sem autorização. Então, ele estará sujeito às penas do crime de violação de domicílio? Claro que sim. Questão 11. Conhecido nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio, decidiu abandonar temporariamente suas atividades delituosas, após conhecer Beltrana, por quem se apaixonara. A moça, no entanto, conhecendo a má fama do fulano, rejeitou ele. Magoado, fulano decidiu se vingar e, durante uma festa na casa dos amigos em comum, colocou sonífero na bebida de Beltrana. Tão logo ela caiu no sono. Fulano a levou para um dos quartos e, aproveitando-se de que ninguém o observava, subtraiu todas as roupas de Beltrana, deixando-a nua, além de pilhar dinheiro, documentos que ela levava em sua bolsa. Em seguida, ele evadiu, saiu da festa, levando consigo todos os bens subtraídos. Nessa situação hipotética, conforme legislação aplicável ao caso, fulano pratica que crime? Vamos relembrar aqui, na verdade, vamos analisar aqui. Nós temos aí, será que seria roubo próprio? Roubo impróprio? O que é o roubo próprio? Lembra das nossas aulas que nós conversamos acerca do roubo próprio e do roubo impróprio? Em que sentido? O roubo próprio, ele se dá quando... Primeiro, o que é roubo, né? Roubo é, de acordo com 157, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá, com o emprego, mediante grave ameaça ou violência. Então, esta prática, quando esta subtração se dá mediante essa grave ameaça, essa violência, nós estamos diante do roubo próprio. Já o roubo impróprio é quando o agente pratica a subtração e ele pratica logo após aí a violência ou a grave ameaça para assegurar a impunidade. Então, esta é a principal diferença. E simples consumado, que é quando não há emprego de violência nem de grave ameaça. O furto, quando é qualificado pelo abuso de confiança, a pessoa se aproveita da confiança que a vítima dispunha e ele pratica o furto. E temos também conduta atípica, não é crime algum. Olha só, todas essas alternativas, analisando, o que aconteceu aqui? Este fulano, ele decidiu se vingar e ele colocou um sonífero na bebida da Beltrana. Então, aqui foi uma forma de, na verdade, de praticar um ato em que ele, para a prática daquilo que ele estava com dolo, com intenção de praticar, ele praticou o quê? Mediante, né, este sonífero que ele colocou na bebida da Beltrana. Logo ela cai no sono, né? E ele a leva para um dos quartos, aproveita que ninguém estava observando e subtrai essas roupas de Beltrana. Esta conduta configura o roubo próprio. Por quê? Porque, na verdade, ele primeiro impossibilitou ela de se defender antes, para depois praticar a subtração. Questão 12 diz o seguinte: em 21 de
2020, na rua X, Johnny, mediante rompimento de obstáculo e escalada, tentou subtrair para si ou para outra em coisas alheias móveis, quais sejam uma mochila de cor preta, um binóculo, diversas ferramentas, carnes congeladas, um pacote de café em pó, pertencentes a JR. Somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade de Johnny. Segundo fatos da denúncia, Johnny passava pelas proximidades e, aproveitando a falta da vigilância, decidiu praticar o furto. Contudo, vizinhos perceberam o barulho e viram um estranho e ali logo comunicaram à polícia, que chegou no local dos fatos, apreendeu tudo em flagrante delito. Em sua defesa, Johnny disse que pegou a bolsa para colocar os alimentos e não havia percebido as ferramentas, o binóculo que estava ali dentro, destacando que a intenção dele, olha o dolo dele, fora tão somente subtrair alimentos para saciar a fome da família, esposa e 4 filhos que passava por dificuldades financeiras, estava desempregado e não possuía antecedentes criminais. Caso o magistrado entenda que a defesa de Johnny, subtrair alimentos para saciar a fome, for aceita e os requisitos necessários forem atendidos, Johnny poderá ser absolvido mediante qual reconhecimento defensivo? Lembra que nós conversamos acerca? Aqui, na verdade, Johnny, ele comprovou que ele estava desempregado, ele não tinha antecedentes, ele não tinha aí uma prática delituosa, um ciclo delituoso, né, como meio de se ganhar dinheiro, mas na verdade ele pratica esse furto para saciar a sua fome. Então, as decisões dos superiores tribunais têm aí tido esse reconhecimento do furto famélico aí na análise da tipicidade. Por quê? A conduta dele se amolda no tipo penal, furto no 155? Sim, ele subtraiu coisas alheias móveis, né? Então, a tipicidade formal está presente. Mas a tipicidade material, aqui nesse caso, não está presente. Justamente porque há um encaixe da conduta? Ah, sim. Mas ele pratica com a intenção de saciar a sua fome. E nós conversamos que o furto famélico é inclusive uma das espécies comentadas na nossa aula de furto. A possibilidade sim dessa tese defensiva no caso concreto. Alternativa E. Questão 13. Para o reconhecimento do furto famélico, o agente precisa comprovar que agiu para saciar a fome. Por exemplo, o sujeito A que furta em mercado um pacote de fubá de terceira pessoa, agindo em estado de necessidade, sendo réu primário, bons antecedentes, e comprovar que era o único meio de saciar a fome. Perfeitamente correto. Dois agentes, operadores da telefonia XK, usavam crachá, uniforme, vão até a casa de uma senhora dizendo que iriam reparar o telefone. E um agente pede para aquela senhora para lhe mostrar a antena externa, pois o sinal dos canais não estava bom. Enquanto um dos agentes acompanha aquela senhora até o quintal para verificar a antena, o outro agente fica na sala e aproveita que está sozinho, pega alguns objetos ali da sala e coloca em sua mochila, sem a vítima perceber. Após a suposta visita técnica, sai do interior da casa com o argumento de que o sinal da TV fora consertado. Nessa situação, a conduta dos dois agentes se enquadram. Claro que aqui, perfeitamente, se amolda na letra C. Não teve emprego de violência para ser roubo, não ocasionou lesão corporal e também não é atípico. Então, nós estamos diante do furto mediante fraude. Questão 15. Johnny, réu primário, os antecedentes, subtrai uma bicicleta no valor de R$ 100, de renomado repórter que possui patrimônio de mais de 10 milhões de reais, representando irrisória lesão ao bem jurídico tutelado. O Estado poderá, nesse caso, haver a absolvição do acusado devido ao furto insignificante quanto ao patrimônio do agente, e assim será considerado fato atípico, furto insignificante. Mais uma vez, aqui é necessário a análise da tipicidade material e formal. Tipicidade formal é quando há o encaixe do fato, né, da conduta do agente à norma. Houve o encaixe? Houve. Houve a tipicidade formal? Houve. Contudo, a tipicidade material, ela nos leva a uma análise mais profunda, a uma análise no seguinte sentido: será que
essa lesão ao patrimônio, ela penalmente, ela é relevante ou é irrelevante? O bem jurídico tutelado, aqui em casa, no comento. E aí, se for irrelevante, a ausência da tipicidade material. Havendo ausência da tipicidade material, mas apenas a formal, a doutrina moderna, a doutrina atual, entende no afastamento aí da tipicidade. Então, se não há tipicidade, o fato é atípico. Um fato atípico, ele não é crime, porque para ser crime é necessário que tenha fato típico, ilícito e culpável. E tipicidade na verdade, é um elemento que constitui o fato típico que deve ser analisado. Então, é só mesmo respaldando aqui que tá? Esse furto insignificante, que analisa a tipicidade. Questão 16. 16 diz assim: para o reconhecimento do princípio da insignificância, de acordo com posicionamentos dos tribunais superiores, é necessário. Olha aí o Mari. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma ou ausência da periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Questão perfeitamente correta. Questão 17. Januário, maior de idade, subtraiu de seu pai, com 50 anos de idade, um relógio e 2 bonés. Dessa forma, à luz do Código Penal e da jurisprudência, quanto à conduta de Januário, se nós analisarmos os artigos 180 e seguintes, 180, 181, 182, nós vamos perceber que há as escusas, as chamadas escusas absolutórias. O que são as escusas absolutórias? São aquelas formas, inclusive está, né, no final ali dos crimes patrimoniais, justamente no sentido de que, é claro que tem a exceção, mas aqui ele não é idoso, por isso que eu fiz questão de pontuar a idade. Então, esta conduta do filho que pratica esse furto do pai, né, nestas condições aqui apresentadas no enunciado, é um caso de escusa absolutória. Então, por ser um caso de escusa absolutória, ele será absolvido. Artigo 181 do Código Penal. Questão 18. Em respeito ao princípio da consunção, aquela pessoa que invade domicílio alheio para furtar bens poderá responder apenas por furto, estando o crime de violação de domicílio absolvido. Esse princípio trata em síntese que quando o autor do delito pratica 2 ou mais e um deles é meio necessário para a prática do outro, o primeiro delito é absorvido pelo segundo. Consequentemente, responderá criminalmente somente pelo último delito praticado. A consunção envolve ações ou omissões necessárias para a execução de outra infração penal. Nós conversamos acerca do crime meio e do crime fim. O crime fim, ele absorve o crime meio. Então, o agente, ele responderá pelo crime fim. Inclusive, é uma tese, inclusive a título de defesa. E ela é muito bem aceita por alguns tribunais, desde que não haja dolo específico em cada uma, mas haja o quê? O crime meio para atingir um objetivo final. Então, acontece a consunção, a absorvição, tá? Absorção, na verdade. Perfeitamente correta. Questão 19, que é a consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, que é da coisa furtada, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Perfeitamente correta, de acordo aí com a tese 934 do STJ. A última questão é: em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, todos que colaborarem para a prática delitiva, tanto o autor quanto o coautor, respondem pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
E apesar de um exemplo clássico, o coautor não praticar a violência elementar do crime de latrocínio, conforme entendimento do STJ, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização da violência ou grave ameaça, necessária à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Então, aqui é perfeitamente correta. E aqui nós encerramos, né, esta primeira fase aí, que é justamente a devolutiva qualificada. São várias questões, lembrando que o sistema ele apresenta para vocês somente algumas, né, somente 7 que vocês fazem, mas são questões que estão no banco de questões para a segunda verificação de aprendizagem. E eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dúvida ou até mesmo algum questionamento acerca das questões que foram, na verdade, que estiveram à disposição de vocês na segunda verificação de aprendizagem. Alguém teve alguma dúvida ou não? Ou está tudo ok? Sério, pode abrir o áudio ou até mesmo falar aqui no chat. Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo, Tátila? Ótimo, ótimo. Agora, Tátila, depois desse evolução, né, dessa VA, eu gostaria de apresentar como é que vai ser o formato da nossa, dos nossos trabalhos, né? Nós vamos ter uma divisão, deixa eu até a divisão aqui do lado, que eu acho que fica melhor. Vocês poderem acompanhar. Vou colocar bem aqui do lado. Então, acompanhar aqui. Será, na verdade, na semana 16. Hoje nós estamos tendo a devolutiva da segunda VA. Na semana 17, trabalhar o tipo penal estudo de caso, que já está no AVA. Nas semanas 18 e 19, nós vamos ter as apresentações trabalhos aqui hoje. A turma será dividida em 8 grupos. Serão 8 grupos. O que cada grupo vai fazer? Cada grupo aqui, vamos primeiro conversar aqui sobre nota. Nota dessa terceira, dessa VA3. Nós vamos ter 8 décimos, que são as questões no AVA. São 2 décimos cada 16, 17, 18 e 19. Então, temos 8 décimos. E mais, aí nós vamos ter uma atividade valendo 1 ponto e, na verdade, eu até separei menos, eu separei 0,8. Deixa eu pegar aqui do lado direitinho. 0,5 é o estudo de caso. E
0,5 serão questões AVA e teremos 32, que serão essas apresentações de trabalho. Então, o fato é esse. Totalizando aqui, vai dar 100. Vai dar 100, que vai compor a nota da nossa verificação de aprendizagem. E faltou só eu colocar aqui a nota da VA, né? Claro. Tá? 50. VA 3. Esta é a divisão das nossas notas. Vou colocar aqui também para vocês. Ciência. Então, ó, 8 questões, lembrando que são 2 décimos cada semana. O estudo de caso acerca do estelionato. Vamos ter algumas questões no AVA também, que vão valer meio ponto, e eu vou colocar essa informação no AVA também. E vamos ter 32 pontos, que serão as apresentações dos trabalhos. A apresentação, como que vai se dar, né? E, claro, os outros 50 é a terceira VA. Como é que vai funcionar? Nós temos alguns tipos penais, objeto de estudo, que são os crimes contra a dignidade sexual, que são o crime também acerca do tráfico de pessoas, que é também ligado à dignidade sexual. E, para isso, nós teremos as apresentações. Então, a turma vai ficar à vontade e pode passar o nome para representante de fazer essa divisão dos grupos. Cada grupo, grupo 1, vai assistir um filme ou uma série que eu vou indicar. Então, grupo 1 vai assistir, por exemplo, vai assistir a série Mindy Hunter, por exemplo. Assistindo essa série, uma série pequena, não vai, né, só mesmo para apresentação. Como que vai se dar? Depois que assistir o filme ou a série, também este grupo, em que a sala vai ser dividida aí nesses 8 grupos, ele vai ter 30 minutos para apresentar. Mas ele vai apresentar só o que ele viu no filme ou na série? Não. Tem também um texto da professora Vera Regina, que é a Soberania Patriarcal, que eu também vou disponibilizar para vocês no AVA. E vocês vão fazer a leitura, que ela trabalha sobre o patriarcado, trabalha sobre crimes sexuais. Preciso falar do artigo inteiro? Claro que não. Você vai fazer uma correlação. Não quero usar o artigo da professora Vera, eu quero usar outro. Tranquilo, me passa o nome que eu confirmo para você se dá para a gente trabalhar. Porque a professora Vera Regina é uma criminalista e ela é conhecida, então ela trabalha os crimes contra a dignidade sexual de uma forma um tanto quanto científica. Então é pensando nesse sentido que eu recomendo a leitura. Vou deixar para vocês lá. Então vocês vão fazer a leitura de um artigo, vão assistir um filme ou uma série que eu vou deixar à disposição de vocês, claro, mais curta, tranquila e de fácil entendimento, ligada ao tema. Após isso, vocês não vão me entregar nada escrito. Vocês vão fazer a apresentação. Vocês vão ter 30 minutos. Será na semana 18 e 19, no período da nossa aula, pelo Google Meet, né? Ao que tudo indica. E vocês vão fazer a apresentação, igual eu fiz a minha apresentação aqui hoje. Eu fiz a minha apresentação de todas as questões da VA e fui conversando com vocês. E o que tem que ter nessa apresentação? Introdução, tem que ter o objetivo, o problema e a divisão de tópicos. Então, vocês vão colocar, tópico 1 vai ser abordado a questão da prostituição no Nordeste brasileiro, por exemplo. E aí vai ter a apresentação. E, final, conclusão e referência. Então, essa apresentação é no modelo de um artigo menor, pequeno, com a apresentação. Quem escolhe quem vai apresentar? O grupo.
Podem ser todos os alunos? Claro que pode. Abre o áudio e cada um divide a sua parte, por exemplo, e apresenta. Não, nosso grupo nós queremos que apenas um apresente. Fique à vontade. Qual que é a exigência? No dia da apresentação, todos os demais componentes do grupo deverão estar presentes, para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar algum ponto, que algum aluno possa fazer pergunta. Então, é nesse sentido. É um trabalho tranquilo, gente. Vocês vão ter que, olha, assistir um filme ou uma série de fácil entendimento. E também, vocês vão ter aí um tempo para vocês prepararem. Então, assim, eu queria saber se vocês compreenderam. Tátila, me responde aí se vocês compreenderam, se ficou de fácil entendimento. Eu acho que deu pra. Deu? Ótimo. Qualquer dúvida, gente, que for surgindo, pode entrar em contato que eu estou à disposição. Eu tenho esse costume de fazer esse tipo de trabalho. Não é só porque a gente está em pandemia que a gente vai deixar de trabalhar dessa forma. Por quê? O aluno faz a leitura, são crimes sexuais, são crimes de fácil entendimento. A única observação que eu faço é que os crimes contra a dignidade sexual sofreram alterações em 2019. Então, assim, vou usar uma doutrina, vou dar uma olhada se essa doutrina está atual. Lembrando que lá no Minha Biblioteca existem várias doutrinas que abordam inclusive os crimes contra a dignidade sexual e são atuais. Então, é nesse sentido que eu apresento aqui para vocês como que vai ser a distribuição da nota, né? Como que esses 50 de trabalho vai ser abordado e os outros 50 a nossa VA3. E aí, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida? Ou não, Tátila? Dá um ok aí pra mim. Uai, por mim, ok. Ok, né? Então tá certo. Sim. Olha, pessoal, eu conto com vocês. Eu conto com a leitura, eu conto com a participação de vocês. Afinal, tudo é planejado com carinho, tá? E nesse momento, hoje, né, nós temos aí a devolutiva dessa verificação de aprendizagem e tenho aí a explicação do trabalho e vou estar disponibilizando também, vocês podem passar o nome dos grupos para a Tátila e ela me repassa. E eu já vou informar também qual é a temática de cada grupo. Aí, Tátila, eu só queria saber se você já tem nome de 8 pessoas que vão ser, por exemplo, os representantes dos grupos. Você tem isso ou não? Não, ainda não. Tá bom. Não, tranquilo. Então, tranquilo. Inclusive, eu posso muito bem passar os temas para ela. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, o que que vai assistir, o que que vai abordar. E vocês podem também fazer essa escolha direto com a representante com tranquilidade, tá? Então, essa semana vocês ajustam aí, se organizam em grupos para que a gente possa ter essa apresentação. Não sei se eu falei sobre a duração da apresentação, 30 minutos por grupo. Então, pensa aí, nós estamos separando 2 semanas, 2 aulas, né, para estas apresentações, então fica tranquilo e dá tempo da gente fazer o debate. E é uma forma de trabalhar os crimes sexuais de uma forma mais dinâmica, é nesse sentido, tá? Então, é isso. Terminou aqui a nossa aula, encerramos aqui. E o que vocês vão fazer? Eu deixei lá no AVA um estudo de caso acerca do estelionato. Então, eu peço para que vocês façam as leituras que eu solicitei nessa semana, tentem fazer esse estudo de caso e na nossa próxima aula nós teremos aí a resolução deste estudo de caso na nossa aula e também podemos tirar alguma dúvida, se porventura houver, com relação ao nosso trabalho. Ok, Tátila? Ok, turma? Ok. Então tá certo. Boa noite a todos, tá bom? Boa noite.
bom, Ana Paula, você conseguiu entender? Ótimo, ótimo. Pois é, se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, eu fiz uma seleção muito bacana e para os grupos, deixa eu ver até se eu consigo, pelo menos os temas, se eu consigo aqui ter a apresentação para vocês. Coloquei filme Anjos do Sol, um grupo. Não sei se vocês já ouviram falar, Mindy Hunter. Então, estes foram, na verdade, as que eu separei. E após assistir a série e ou assistir o filme, por exemplo, Anjos do Sol é um filme, já que inclusive tem na internet. Já Mindy Hunter é uma série e trabalha justamente o tema ligado aos crimes sexuais, a psicopatia, porque na verdade ele é baseado no estudo de caso do, salvo engano, o nome dele é Edmund, uma coisa assim, acho que é mais ou menos isso. E ele, na verdade, ele pratica, né, o estupro. E ele pratica o estupro não, inclusive com o cadáver da própria mãe. Então, assim, é uma série bastante chocante com relação aos crimes contra a dignidade sexual. E nós podemos perceber a crítica no que tange a tais crimes, que envolvem tais crimes, no seguinte sentido, pessoal. No sentido de que, infelizmente, há um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, ele muitas das vezes, o agressor, ele não tem uma vítima apenas, ele tem várias, né? Então, nós temos aí serial killers. E o Mindy Hunter, inclusive, que é um exemplo que eu quero dar aqui para vocês, ele trabalha justamente essa história desse agressor, que é americano, e ele trata justamente no sentido de demonstrar como que ele pensa, como que ele age, enfim, e é muito bacana. Além do Mid Hunter também, nós temos aí na lista dos filmes, nós temos Anjos do Sol, também que trabalha uma figura da prostituição, principalmente conta a história dessa prostituição, que inclusive começa na infância. E temos também alguns outros filmes indicados, que são, por exemplo, que envolvem pessoas muito próximas. Normalmente, nesses crimes sexuais, nós temos o envolvimento de tios, nós temos o envolvimento de padrastos, nós temos o envolvimento de figuras que, na verdade, remetem figuras protetivas, mas que, no fundo, são agressores. E são agressores que praticam barbáries que justamente configuram o tipo penal do 213 e seguintes. Então, assim, é uma figura totalmente rechaçada pelo Código Penal e não tem somente previsão legal, mas nós temos também uma prática, né? Então, eu gostaria muito que vocês compreendessem como que deve se dar o desdobramento
deste trabalho. É no sentido justamente de analisar os crimes sexuais, de analisar a psicopatia de quem comete tais crimes ligadas a tais tipos penais. Então, assim, é um tema, né, bastante instigante e interessante no campo penal. Então, é nesse sentido que nós vamos desenvolver esse trabalho e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Então, bons estudos, tá? Eu passo a lista de todos os filmes para representante, para que vocês possam analisar e tentar aí, né, verificar qual é o filme que vocês querem, na verdade, apresentar. Uma última observação é que não há necessidade de mandar nenhum resumo, de mandar nada escrito. A única necessidade é a apresentação e presença na aula síncrona, tá? Na nossa aula. Justamente por quê? Justamente para que haja o envolvimento do alunado, para que haja um debate, para que haja uma crítica acerca do assunto no nosso momento de aula. Os principais pontos são esses. Falei para vocês que vocês podem estar utilizando slides. E caso alguém já queira, inclusive, adiantar, o artigo, vou até escrever aqui, ele está disponível na internet e ele se chama Soberania Patriarcal da professora Regina. É isto, tá? Lembra que vocês vão trabalhar aí os crimes sexuais e ela justamente ela é uma atuante, né, enquanto na área criminal e ela justamente trabalha tais temas e faz algumas conclusões, possíveis respostas, né, no que tange aí a tais crimes sexuais. Então, é nesse sentido, acredito que está bem organizado aqui. Caso vocês, como eu disse, ninguém apresentou nenhuma dúvida. Então, eu entendi que vocês conseguiram entender. Tá lá no AVA estudo de caso, acerca do estelionato. E na nossa próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais acerca do estelionato, dos desdobramentos, tá? Então, é nesse sentido. Então, bons estudos. E agora, realmente, nós estamos aqui encerrando a nossa aula de hoje. Bons estudos!